O desenho da Bluey é um verdadeiro fenômeno mundial, conquistando o coração de milhões de pessoas em várias partes do planeta. Mas você sabia que a série gosta de homenagear pessoas reais no desenho? Por exemplo, o personagem Busker, aquele cão que é o responsável por todos os momentos musicais do desenho, como vemos no episódio Market ou no episódio Modo de Dança. Foi inspirado na aparência e profissão de Geoff Bush, e olhando bem, realmente até que eles se parecem. Tem mais. Você se lembra do episódio Jogo Silencioso? É aquele onde Alfie, o personagem que vive seu primeiro dia de trabalho, descobre o que as garotas queriam dizer com a mímica. Pois é, o dublador de Alfie é ninguém menos do que Robert Irving, uma grande personalidade australiana, conhecido por apresentar o programa Animal Planet Cricket. Ele segue os passos de seu lendário pai, Steve Irving, o famoso caçador de crocodilos. Uma curiosidade dessas é praticamente um tesouro para quem adora a série. Aliás, poucos sabem dessa participação especial. Mas essas são apenas as primeiras das 34 curiosidades incríveis que separamos para te contar hoje aqui no mundo da Bluey. Voltando a falar do Busker, quer dizer do Geoff Bush, ele é o responsável pela incrível trilha sonora de Bluey, que é tão boa, mas tão boa, que a Ludo Studios, responsável pela produção do desenho, resolveu disponibilizar todas elas em plataformas de música especializadas em 22 de janeiro de 2021. E o álbum da Bluey foi o mais tocado da Austrália por algum tempo, um feito histórico já que não se trata de nenhum cantor ou banda musical pela primeira vez alcançando o topo musical no país. Além disso, o álbum também foi o primeiro colocado nos Estados Unidos no mesmo ano entre as produções musicais infantis de acordo com a Billboard, que é a lista musical mais famosa do mundo. Mas parece que além de ser músico profissional no desenho, Busker também possui outras profissões como, por exemplo, celebrador de cerimônias profissional, já que ele é o responsável por formalizar os votos entre a Frisk e o Zé. Além também de ter sido o DJ da festa que aconteceu na sequência. Ou seja, provavelmente ele recebeu o pagamento dos seus serviços 2 vezes, hahaha. Nem todo mundo repara, mas Bluey não é apenas sobre a Austrália. Existem diversos personagens que são originários de outros países. O mais famoso deles com certeza é Mackenzie, que vem da Nova Zelândia, junto com sua família. No episódio Quem Decide, a série até brinca com a rivalidade amistosa entre Austrália e Nova Zelândia no rugby. Outra curiosidade interessante aparece no episódio Exploradores, onde conhecemos 2 turistas que ajudam o pai de Jack a encontrar a escola da Calypso. Eles pedem informações para 2 cachorros em uma estrada cercada por plantações de morangos. Aqui temos um cachorro que é da Argentina e outro que é um bulldog da França. É muita diversidade em um só episódio. E tem mais. Você sabia que os terriers e sua mãe são da Escócia? Isso mesmo. Eles moram na Austrália, mas suas origens estão em terras escocesas. Para fechar esse tour internacional, temos Wendy e Judô, que são naturais da Inglaterra. Essas personagens trazem um charme europeu para a série e mostram como Bluey abraça diferentes culturas. E isso é apenas o começo das curiosidades que temos para você. Fique de olho porque nos próximos tópicos, vamos explorar ainda mais detalhes escondidos desse universo incrível. Você já reparou em algo curioso sobre os nomes da família Heller? Existe uma tendência bem evidente e proposital. A maioria dos nomes começa com a letra B. Isso inclui a Bluey, a Bingo e o Bandit. Esse detalhe, que parece pequeno, foi cuidadosamente pensado para dar um toque especial de conexão entre os personagens principais. Afinal, esses nomes não são apenas escolhas aleatórias. Eles carregam uma intenção de reforçar a unidade da família. Falando na Bluey, você sabia que o nome dela foi escolhido como uma homenagem pessoal? O criador da série, Joe Bruhn, usou o nome de um cachorro da sua infância, que também era um Blue Heeler. Esse cachorro, chamado Bluey, marcou tanto a vida de Bruhn que ele decidiu eternizar a memória dele por meio da protagonista da série. Isso adiciona uma camada emocional à história, pois mostra como a série é repleta de elementos pessoais que se conectam com a vida do criador. Não é incrível saber que o nome da personagem principal tem raízes tão profundas na vida real? Aproveitando que falamos da protagonista da série, se você curte Bluey, comenta aqui embaixo azul. A série Bluey é repleta de simbolismos sutis que enriquecem suas histórias. Um exemplo disso está no episódio Dragão. Nesse episódio, vemos um vislumbre do passado de Tilly e da sua mãe, a avó de Bluey, que já faleceu. A cena mostra Tilly ainda pequena sendo incentivada pela sua mãe a continuar desenhando. Aqui entra a simbologia. O nome do episódio, Dragão, é muitas vezes usado como uma metáfora para o câncer. Isso pode indicar que essa foi a causa do falecimento da avó da Bluey. Outro detalhe simbólico aparece no episódio Hora de Dormir. Nele, há uma cena que reforça uma teoria emocionante, a de que Tilly e Bandit tiveram um bebê antes da Bingo. Nesse momento, Bingo sai do interior da Terra enquanto Bluey surge de Vênus. Enquanto isso, Mercúrio permanece intacto. Para muitos fãs, isso representa o irmãozinho perdido da família Heller, criando uma mensagem delicada e profunda sobre perda e memória. Falando em episódios marcantes, Hora de Dormir não só é cheio de simbolismos como também era o episódio mais bem avaliado da série. Ele chegou a receber a nota perfeita de 10 no IMDb, destacando-se entre os favoritos dos fãs. Porém, atualmente ele está empatado com Cricket, outro episódio incrível onde Rusty assume o papel principal. Ambos têm uma nota impressionante mostrando como Bluey continua a conquistar o coração do público em cada nova história. Antes do lançamento dos episódios
mais recentes, como A Placa e a Surpresa, o título de episódio mais assistido da história da série pertencia também à Hora de Dormir. E o mais surpreendente? Apesar de ser um dos favoritos, a Bluey não é a protagonista principal do episódio. Em vez disso, é a sua irmã Bingo quem brilha, mostrando como a série dá espaço para todos os personagens da família serem explorados com profundidade. Voltando a falar de nome, vamos falar sobre a mamãe Chili. Você sabia que o nome dela é uma referência direta às pimentas vermelhas? Isso é bem interessante porque a pelagem dela é ainda mais avermelhada do que a de outras personagens como a Bingo e a Brandy, que também possuem tons quentes e vibrantes. Não é à toa que o nome combina tanto com ela, refletindo a energia e o calor que ela traz para a família Heller. E falando do Bandit, o pai das garotas, o nome dele também tem uma história bem interessante. Ele foi batizado assim por causa da mancha azul marinho em sua cabeça, que parece uma espécie de máscara. Essa máscara lembra muito o estilo do Zorro, e isso explica porque ele recebeu o nome de Bandit, que significa bandido em inglês. Essa conexão com o Zorro torna o Bandit ainda mais carismático, não acha? Já o nome da irmã mais nova da Bluey, a Bingo, provavelmente é uma homenagem a um filme clássico dos anos 90 chamado Bingo. Esse filme, lançado em 1991, tem como protagonista um cão esperto e carismático chamado Bingo. Joe Bruhn, criador da série, assistiu a esse filme quando ainda era adolescente, e isso deixou uma marca nele. Assim como a Bingo de Bluey, o cão do filme também tem pelagem avermelhada, embora não seja da espécie Red Heller. Esse detalhe mostra como as influências pessoais de Joe ajudaram a criar o mundo rico de Bluey. E, por acaso, no episódio Reunião de Família, descobrimos que o nome do meio da Bluey é Christine. Esse detalhe é revelado de forma casual, mas traz um charme a mais para a personagem, mostrando como os criadores pensaram até nos menores detalhes para enriquecer a narrativa da série. No episódio Conversa Virtual, quando Muffin se recusa a compartilhar o celular com a sua irmã, vemos que Strip, o seu pai, a chama pelo nome completo. E é aí que descobrimos que o nome do meio da prima da cachorrinha azul é Cupcake. Esse detalhe combina perfeitamente com o nome Muffin, criando um paralelo adorável entre os nomes das irmãs. E para completar, olha só como um Muffin e um Cupcake combinam até visualmente. Falando da Muffin, é impossível não lembrar de sua irmã Socks. O motivo para esse nome é tão simples quanto criativo. Socks significa meias em inglês, e isso faz total sentido quando você observa as patinhas dela. A fina listra acima das manchas realmente lembra meias, o que reforça a ideia de que os criadores da série têm uma atenção incrível aos pequenos detalhes. Se você é fã da série, aproveita para se inscrever no canal e não perder nossos próximos conteúdos recheados de curiosidades. Agora voltando ao primeiro episódio piloto de Bluey, feito em 2016, um detalhe super curioso é que nesse episódio quem interage diretamente com a Bluey é o Mackenzie. Mas olha que interessante, quando a Bluey faz uma pergunta ao Mackenzie, quem acaba respondendo é o Rusty. Isso nos faz pensar que talvez o Rusty pudesse ter outro nome, ou até mesmo um papel diferente na série originalmente. Parece que a equipe estava testando várias possibilidades antes de chegar às versões que conhecemos hoje. Aliás, nesse mesmo piloto, tanto o Rusty quanto o Mackenzie aparecem antes mesmo de personagens icônicos como a Chili e a Bingo. Isso mostra como o desenvolvimento da série mudou bastante até chegar à história que a gente conhece. Você consegue imaginar como seria a série sem a presença da Chili ou da Bingo logo no início? Outra curiosidade fascinante é que Joe Bruhn, criador de Bluey, também teve um cachorro na infância chamado Rusty, que era da espécie Kelpie vermelho. Isso influenciou diretamente a série, tanto que o protagonista original seria esse pequeno cachorrinho jogador de cricket. Por causa disso, os designs da Bluey e do Rusty são incrivelmente parecidos, com diferenças apenas nas cores e nas manchas. Como o mundo de Bluey é bastante similar ao nosso, todos os personagens adultos possuem profissões que os conectam à realidade. Por exemplo, no episódio Polvo, vemos o escritório do Frank, pai da Chloe, repleto de ferramentas de arquitetura, como réguas e maquetes. É fácil deduzir que ele é arquiteto, o que faz sentido com sua personalidade calma e meticulosa. Da mesma forma, sabemos que Bandit trabalha como arqueólogo, o que combina demais com a natureza dos cachorros, e com a própria ideia de desenterrar ossos, algo que cães e arqueólogos têm em comum. No episódio Ossos Grandes, podemos vê-lo em ação, sempre trazendo um toque divertido para sua profissão. Outra profissão bem marcante é a de Chili, que trabalha meio período na segurança do aeroporto de Brisbane. Isso aparece em diversos momentos da série, mas ganha destaque no episódio Viagem de Avião, mostrando como ela é dedicada e equilibrada entre a vida profissional e familiar. Já o pai do Rusty trabalha no exército, revelando uma profissão cheia de disciplina e responsabilidade. Muita gente não percebe, mas existem várias referências a Bluey dentro da própria série. Um desses momentos aparece no episódio Jogo do Silêncio, em que vemos o livro que ilustra o episódio Morceguinha na vitrine de uma livraria. Isso acontece enquanto Bandit e as meninas passam perto, criando um easter egg maravilhoso que só os fãs mais atentos notam. Outra autorreferência acontece no episódio A Placa, onde vemos tanto a Bluey como a Bingo pintadas em uma caixa elétrica na beira da estrada. Essa cena também mostra a casa da família
Bluey e ler pintada em outra parede do mesmo local, criando uma conexão visual com o universo da série. O mais incrível é que essa caixa elétrica existe na vida real e está pintada exatamente como no episódio. Os criadores da série se inspiraram na realidade para criar o cenário, e o resultado é pura fidedignidade. É muito legal ver como os elementos da vida real e do desenho se conectam. Atualmente, Bluey conta com 3 temporadas completas e um total de 152 episódios. O mais curioso é que, apesar de a primeira temporada ter sido lançada em 2018, o desenho só se tornou uma febre mundial no ano seguinte, em 2019, quando a poderosa Disney começou a distribuí-lo internacionalmente. Desde então, Bluey conquistou fãs de todas as idades ao redor do mundo. Para continuar se divertindo aqui com a gente, separamos 2 vídeos sensacionais para você assistir agora que o nosso está acabando. É só clicar no vídeo que você escolher e aproveitar ainda mais momentos mágicos do universo Bluey.